Quando você tem um aparelho que você conecta, por exemplo, uma pinça ou qualquer coisa de metal, um fio, alguma coisa aí, e mostra a rede, isso significa que parte desse setor está funcionando, certo? Então você já fez um teste que praticamente você já detectou mais ou menos qual seria a causa. Se você mete aí uma pinça ou você coloca, por exemplo, um fio mais grosso e tudo mais, e mostra a rede, você provavelmente deve ter uma antena rompida. O caminho da antena até chegar à parte de baixo deve ter se perdido em algum local e não foi antes do seu mobile switch, certo? No caso seria no plug, né, de antena rural, que seria o mobile switch. Então, quando você coloca ali no mobile switch, mostra a rede. Será que o seu mobile switch ele não está rompido? O mobile switch ele também tem uma linha, né, por baixo que une um bloco a outro, né? Ele une ele é uma ponte, né? O mobile switch é como se fosse uma ponte ali. Então, se o mobile switch ele romper, de um lado vai ter, se você botar alguma coisa de metal, de um lado vai dar rede, do outro lado não vai dar rede. Né? Então faça esse teste porque você pode ter o mobile switch rompido, ou até com escala de continuidade mesmo, você pode fazer uma medição ali e ver se não tem um rompimento ali no próprio módulo mobile switch. Lembrando, essas linhas de antenas, elas podem romper internamente também. Então, até o caminho da parte de cima até a parte de baixo, né, você tem que verificar se não tem nenhum componente rompido, se a anteninha embaixo, né, aquela torrezinha, ela não está com oxidação. Você tem que verificar se temos o tuner, né, o tuner, que seria o sintonizador de antena. Como é que está esse tuner? Será que não entrou nenhuma oxidação aí? O tuner, para quem não sabe, né, eu vou mostrar aqui para vocês o tuner, que é o tuner. Vamos lá. Vamos lá, galera. Ó, o que é o tuner, né? Quem já viu no módulo de radiofrequência já deve conhecer nosso querido tuner. Vamos lá. Aqui temos a placa do J3, certo? Essa aqui é a placa do J3. E aqui atrás, pessoal, percebam, aqui a gente tem a linha da antena, certo? Para os leigos no assunto, né? Para quem ainda não conhece, para quem ainda não entende de setor de rede, isso aqui, ó, é o conector de antena rural, certo? Isso aqui é um conector que as empresas, né, quando o aparelho sai ali na linha de produção, eles conseguem fazer uma verificação para ver se tá tudo bem, né, com o setor de radiofrequência aqui. Eles colocam aqui um conector, eles conseguem medir a frequência da operadora, certo? E muitas vezes ele utiliza aqui o analisador de espectro, que é uma ferramenta aí bem cara, certo? Que se verifica aí a frequência da operadora. Mas, enfim, aqui do lado temos o coupling, certo? Que é nada mais, nada menos do que um componente que envia uma coleta, ele coleta aqui como é que está esse sinal, certo? Para enviar lá para o WTR enviar essa informação para a CPU de forma digital, certo? Essa aqui, ó, tudo que acontece para essa parte da antena aqui é analógica, certo? Então a CPU ela não consegue ter conversa nenhuma, né, com frequências analógicas. Então aqui precisa ser convertida, né, vem para cá, para o WTR, ó, sinal do coupling. Coupling vai identificar aqui, ó, na saída, como é que está esse sinal. Se está fraco, se está muito forte. O que ele faz? Ele envia aqui uma coleta dessa para o transceiver, certo? E esse transceiver aqui, ele envia o sinal, que é analógico, ele transforma esse sinal em digital e envia para a CPU, certo? E a CPU, ela consegue, né, mesmo estando aqui bem longe da saída da antena, ele consegue entender como é que está saindo o sinal aqui fora. Se depender
né? Se caso estiver fraco, se caso estiver aí meio ruim das pernas esse sinal, a CPU ela consegue criar, né, uma forma de, junto com alguns outros componentes, o APT modulador e outros mais, fazer com que haja mais potência no PA, fazer com que o PA trabalhe de forma mais intensa. Sendo assim, de repente a torre da operadora que você está conectado está muito distante, CPU faz com que haja mais potência no sinal e esse sinal ele fique mais estável, né? Ele fique estabilizado ali e não fique sofrendo muitas variações. Se você pegar qualquer aparelho, você vai ver que a sua rede hora está lá em cima, hora cai para o meio, hora cai um pouquinho para baixo, depois sobe e fica lá topada na torre, né? Todinha topada. Então, justamente, é o processo, né, que está acontecendo, sem você notar, no setor de radiofrequência. Então, vários componentes trabalham junto para que essa frequência ela saia de forma perfeita aqui, né? E entre também de forma perfeita. Aqui, pessoal, temos os tuners, né? Que são os tuners? Os tuners são componentes, são circuitos integrados, que eles têm comunicação direta com a CPU, certo? Aonde a CPU ela controla esses componentes, fazendo com que eles consigam fazer com que o sinal desejado, certo? Porque a CPU ela está sabendo de tudo aqui. A CPU está sabendo de tudo. O que está entrando, o que está saindo, justamente porque o transceiver aqui, né, passa muitas informações do que está acontecendo aqui na frente. E aí a CPU está conseguindo entender tudo e daqui a CPU controla todas as coisas aqui, não só do setor de radiofrequência, como qualquer outro setor da placa. Nesse caso, quem trabalha aqui, ó, esse bloco da nossa CPU, né, do nosso processador, é o modem. É nada mais, nada menos do que a baseband do Android. Então, a baseband do Android, galera, fica justamente dentro da CPU. Ao contrário, né, dos iPhones, que a baseband ela é um componente externo. Nos Androids, ela fica dentro da CPU, certo? Então, gravem muito bem isso aí, principalmente os novos alunos. Em alguns poucos Androids, né, vamos ter baseband fora. Isso para Android, né, da linha Premium, né, Androids aí da linha S, Samsung, alguns topados aí da Xiaomi, né, também da Motorola, possa ser que venha com a baseband fora, né, a baseband de forma externa. Então, ele sempre fica junto aqui da CPU e da memória também, um outro componente grande aqui. Quando você vê um outro componente grandão aqui do lado, pode saber que esse aparelho tem uma baseband externa. Então, o tuner, o que é? O tuner é justamente esses dois componentes aqui, né, que está próximo da torre das antenas. O que esse componente faz? Ele sintoniza, né, o sinal da antena específica, da operadora específica aqui. Então, vamos supor que está chegando várias frequências. Você não está vendo agora, mas ao seu redor aí tem um monte de frequência, de rádio, de Wi-Fi, frequências de operadora, frequência de um monte de coisa aí passando por baixo do seu nariz e você não está vendo. Então, o que acontece? Essas frequências, elas vêm, ó, é como se fosse um imã, a placa do smartphone, que vai atrair essas frequências, né, para cá. O que acontece? Eu só quero, vamos supor, a frequência, né, a banda de operação aqui da Vivo, por exemplo. Então, o nosso tuner, ele vai sintonizar a Vivo aqui justamente nessa antena, para que haja, né, uma entrada da frequência desejada perfeita, ok? Então, se o nosso amigo, por exemplo, ele tem aqui um rompimento, né, aqui, ó, no Mobile Suite, quando ele colocar aqui uma pinça, alguma coisa, vai mostrar a rede. Por quê? Porque provavelmente a linha ela foi rompida no meio do caminho ou, né, os túneis aqui, em caso de aparelho que tenha, estão com algum problema. Já encontrei muito aparelho que não dava rede, justamente com esses componentes oxidados, né, ou arrancados da placa. Muita gente, às vezes, vai trocar o conector aqui, e o cara, às vezes, é um iniciante, ainda não tem muita habilidade,
e acaba, né, aquecendo tanto aqui por baixo que danifica os componentes aqui, né? Então essa torre ela tem que estar perfeita. Você tem, ó, componentes ligados em série na linha, certo? Então, ó, perceba que aqui, ó, eu tenho componentes aqui, ó, que esses componentes eles precisam estar ligados, tudo perfeito, né? Não posso ter componentes em série, por exemplo, rompidos aqui. Então, tudo isso é importante para que haja um perfeito funcionamento, né, aqui no aparelho, ok?